pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo, como de costume, para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, com mechas loiras. Hoje os cabelos estão soltos, olhos castanhos escuros também. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, alguns acessórios dourados, também uma blusa. Tá fazendo bastante frio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro. Então estou usando uma blusa de gola alta na cor rosa claro, também um suéterzinho sobreposto na cor rosa, mas um rosa mais escuro, e uma calça azul claro. O nosso estúdio é o mesmo de sempre, atrás de mim paredes pretas, uma fita de LED azul que envolve o nosso estúdio, à minha direita a televisão com a logo do Acessibilidade em Alta, uma mesa na cor de madeira claro, em cima da mesa celular, xícaras pretas, pires pretos. E aqui à minha frente hoje estamos recebendo visita em dose dupla. Hoje recebo a Grace e a Juliana, que são fisioterapeutas e atuam na empresa Capra, que trabalha com acessibilidade instrumental, tecnologia assistiva, e hoje vem nos contar sobre a história dessa empresa e também essa área profissional que proporciona que pessoas com deficiência possam ter acesso à acessibilidade instrumental. Então, bem-vindas, meninas. Eu vou pedir, por favor, que vocês deem um oi na ordem que vocês preferirem, se apresentem rapidamente e façam essa breve audiodescrição, assim como eu fiz, de como vocês estão hoje para o nosso público que tem deficiência visual. Oi, Gi. Oi, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Juliana. Eu, eu tenho uma estatura média, mais ou menos 1,58 m. Eu tô vestida hoje com um casaco da empresa, com o logo da empresa, bem orgulhosa, bem lindo. Ele tá na cor preta. Meu cabelo é liso, ele tá um pouco preso, é escuro. E eu tô de óculos de grau com uma armação preta. Ótimo. E a Grace? Boa tarde, Gi, pessoal que está nos assistindo, nos escutando. Meu nome é Grace, eu sou fisioterapeuta também na empresa Capra. Eu tô toda de preto, eu sou loira, olhos castanhos esverdeados, também tenho 1,60 m. Tô com uma saia de courinho preto, uma bota preta e também com um casaco preto com o logo da Capra. Estão combinando com o nosso estúdio e também com o inverno. Eu hoje decidi Rigorosíssimo. colocar um look com tons mais claros, porque nesses dias todos eu só faço usar preto, preto, preto. Já enjoei do preto e hoje botei um rosa com azul claro. Mas enfim, vamos ao que interessa, meninas. Bem-vindas mais uma vez. E contem pra gente, aqui pro Acessibilidade em Alta, então, o que é a empresa Capra, qual é a história dessa empresa, como ela surgiu no mercado e com o que ela trabalha. Posso falar? Fiquem à Então, vontade. muito obrigada. Vão se complementando. É Certo, bem isso. descontraído o Isso, a papo Grace vai aqui. me lembrando aqui. Então, a empresa já existe há quase 30 anos, Gi, e ela foi iniciada, então, né, pelo CEO, pelo seu Salomão, após a aposentadoria. Ele tinha uma experiência, então, no Banco do Brasil com o comércio exterior, e ele, né, se aposentou muito jovem, né, as pesquisas, decidiu, então, empreender, e associar, né, esse conhecimento que ele tinha já do comércio exterior com uma necessidade, né, que se vê aqui no nosso país. Então, imagina, isso lá há quase 30 anos atrás, ele numa visita ao exterior, acho que Um num teatro, né? teatro, num evento da Broadway, acho que é isso que ele nos conta, né? Ele observou uma pessoa com mobilidade reduzida utilizando um equipamento, né, diferente do que a gente costumava ver aqui no país, que são cadeiras manuais, tradicionais. Ele viu uma cadeira motorizada, né? Então, assim, até aquele estigma, aquele rótulo de cadeira era diferente e a pessoa, né, se deslocava com muita facilidade e isso deu a ele um interesse, né, em trazer esses equipamentos para cá. E foi assim que iniciou, né, a Capra. Posteriormente, né, conforme a necessidade, a demanda, foi então se integrando muito mais equipamentos, muito mais produtos, né, para facilitar
toda essa acessibilidade, essa mobilidade de pessoas com algum tipo de deficiência física. E Ju, meninas, vocês conseguem nos contar um pouco mais sobre quais são esses produtos, então, que a empresa disponibiliza hoje? Para que tipo de pessoa é? Para quem tem deficiência física, mobilidade reduzida? Para pessoas que têm outras deficiências também? Como que funciona? Sim. Então, a nossa linha de produtos principal, então, é justamente para mobilidade, né? Então, são cadeira de rodas, scooters, triciclos, quadriciclos e, né, com o tempo a gente foi também trazendo equipamentos para reabilitação. E é aí que entra muito mais forte a nossa atuação profissional lá como fisioterapeutas, né? Então, a gente tem uma linha aí de reabilitação, principalmente da marcha. Ela contempla mais pacientes, pessoas, né, crianças com paralisia cerebral ou algum outro tipo de desordem motora, mas também contempla pacientes adultos, né, usuários adultos, uma vez que os nossos produtos iniciam lá na estimulação precoce, então, produtos pequenos, né, para contemplar os picurruchinhos lá de 75 centímetros até adultos de 1,90 m. Produtos como próteses, Não, Gi. não? Nossos produtos são mais dispositivos auxiliares de marcha e dispositivos bipedestadores, marcha, ortostatismo, né? Para deixar a pessoa em pé, para ela desfrutar, se beneficiar dessa postura. Tá, consegue me explicar como que são esses equipamentos, esses instrumentos? São andadores. Tá. A gente tem uma linha de andador que é uma linha um pouco mais simples para crianças com um quadro motor Com menos. com menos dificuldade de locomoção, né? Então, elas entram na empresa, em contato com a empresa, enfim, e passam por um processo de estimulação precoce, como foi falado, de reabilitação, para a utilização desses instrumentos. Na verdade, assim, as pessoas nos procuram ou porque foram indicadas por um profissional, então ela vai numa clínica, ela vai numa instituição, numa PAI, na Kinder, né, em várias instituições que atendem crianças com dificuldade de locomoção, ou a fisioterapeuta indica o nosso andador para a criança ir até a empresa testar o equipamento. Então, lá na empresa a gente tem uma loja com todos os equipamentos disponíveis para teste. No teste a gente verifica qual é o melhor tamanho, qual é o melhor modelo de andador, quais os acessórios necessários de acordo com o que a criança necessita. Muitas vezes eles já chegam com um laudo informando qual é o modelo, qual é a marca, qual o acessório. Outras vezes só indicando o uso que precisa do andador e no teste a gente acaba testando e verificando o melhor modelo. Então, eles são equipamentos que possuem 4 rodas, eles não são elétricos, então a gente coloca a criança no andador, o usuário no andador, e precisa ter a intenção da marcha, né? Então, o que acontece? A gente posiciona a criança onde ela fique numa postura facilitada e que ela consiga executar a marcha de uma forma mais simples, com menos gasto energético, no caso. Perfeito. E existe alguma idade, alguma faixa etária ideal para que seja estimulado dessa forma para o uso desses equipamentos? Ou independente do estágio ou da idade que o paciente chegue para vocês, vocês conseguem fazer o uso dos andadores? Sim, então, Gi, a gente preconiza que a criança seja posicionada, pelo menos na posição vertical, né? Tá. A partir dos 9 meses de idade, 9, 10 meses. Isso a gente vai fazer com a nossa criança neurotípica, bem como com a neuroatípica, tá? Então, a partir dessa idade, a gente já pode, né, estimular, deve-se, inclusive, né, estimular ela nessa postura e iniciar o treino de marcha conforme ela for adquirindo outros marcos, né, outras correções posturais, tonos melhorados, enfim, tem algumas que talvez nem adquiram, tá? Então, a gente vai preconizar que ela utilize o quanto antes, né, para ela se beneficiar dessa postura. Mas, em qualquer idade, ela pode utilizar. Nossos equipamentos, então, são desde tamanhos muito pequenos até tamanhos de adultos. A gente recebe lá a criança com 4, 5, de todas as idades, né? Experimentando e experienciando
essa postura e a marcha, às vezes, pela primeira vez. E a empresa é localizada hoje aqui em Porto Alegre e esse atendimento é feito de forma presencial, no caso desses atendimentos que nós estamos falando aqui no momento. Mas, por exemplo, pessoas que são de outros estados ou até mesmo de outros países e querem adquirir um produto com a empresa, como funciona? Então, a gente tem algumas formas de atuação. Primeiro, nós recebemos as pessoas de todos os locais do Brasil ali na empresa. Nós temos 2 filiais, uma em São Paulo e uma em Campinas, que ficam mais centralizadas, então conseguem receber esses clientes, né, mais do Nordeste, do Sudeste, enfim, nessas regiões. Mas isso faz pouco tempo, né, Grace? Uns 3 anos, né, que a gente tem. E a gente faz um trabalho muito legal também, que é visitar as clínicas, visitar os estados, né, levando o nosso material. Geralmente a gente organiza lá um momento. Uma expedição? Uma expedição. Aham. Isso. Atualmente, hoje eu atuo muito nisso, assim, fazendo visitas principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eu Uhum. combino com as clínicas, levo os equipamentos e a gente testa. Testam com os pacientes das clínicas, das pessoas que Aham. estejam interessadas nessa Isso. reabilitação e a aquisição desses equipamentos. Exato. E até uma capacitação aos profissionais, né? Que queiram atuar com esses equipamentos. Porque eles são equipamentos simples, mas eles são equipamentos bem tecnológicos, que requerem, né, algum conhecimento, alguma prática para poder manusear, né? Eles são intuitivos, mas precisa, sim, né, desse apoio. São equipamentos também utilizados em clínicas de reabilitação? Sim. Para a reabilitação Sim. dos pacientes, como vocês citaram, a Kinder, a PAI, enfim, são instituições que fornecem o serviço de reabilitação, né, na própria clínica, embora o paciente possa adquirir o equipamento ou não. Então, eles são utilizados também para desenvolvimento? Sim. O bacana, o interessante desses equipamentos é que eles são muito personalizáveis. Então, sem ferramentas, a gente vai fazendo as adequações de altura. Então, ó, o meu paciente começou utilizando, ele tinha 1,10 m. Ele pode finalizar utilizando o mesmo equipamento lá com 1,65 m, se ele precisar utilizar por todo esse tempo. Mas dentro desse espectro todo, o equipamento vai atendendo. Então, eu tenho um paciente de 1,40 m, eu tenho um paciente de 1,50 m, o mesmo equipamento consegue dar conta da demanda desses usuários, né? Então, bacana é isso, é personalizável e contempla várias pessoas. Um equipamento contempla vários pacientes com as suas diferenças, suas peculiaridades, né? Porque essa é a questão principal, né? E o equipamento se adequar à necessidade do usuário. E quanto às cadeiras de rodas, os quadriciclos, enfim, toda essa tecnologia em torno dessa mobilidade daí para quem já não consegue de forma alguma caminhar, nem, enfim. A procura é muito grande. Qual é o diferencial dos equipamentos da empresa? Nosso diferencial é que são equipamentos importados, né? Então, a gente trabalha com uma linha americana, que é a empresa que se chama Pride Mobility, é a empresa nos Estados Unidos líder mundial em fornecimento desses equipamentos. Então, a gente tem clientes que têm o equipamento há 20 anos já. Então, são bens bem duráveis, né? Então, a gente atende idosos com baixa mobilidade, paraplégicos, tetraplégicos, amputados. São equipamentos com bateria. A gente tem uma linha muito grande, em torno de, acho que uns 40 modelos. Então, a gente tem modelos pequenos, modelos médios, modelos grandes. Os pequenos, o pessoal gosta muito para desmontar, eles desmontam em 5 partes, sem ferramentas, Ah, que extremamente ótimo. leves. Isso é muito importante, facilitar total a vida, né? Com certeza, Carregáveis. consegue colocar no carro. Então, quero levar, quero ir numa consulta médica, quero ir no shopping. Então, já vai com seu próprio equipamento. Eles são equipamentos que eles não são emplacados. Então, não é necessário carteira de habilitação também. Os clientes perguntam muito isso, então não precisa. Eles são equipamentos para serem utilizados em vias comuns de pedestres, né? Então, na calçada, pode entrar em farmácias, supermercados, shoppings. E para ter toda essa acessibilidade. Quantos quilômetros por hora eles atingem? Depende do modelo, né? O modelo mais potente é em torno de 13 quilômetros por hora. É um patinete que a gente anda na rua Isso. praticamente, né? E são equipamentos também que eles não têm uma velocidade muito alta, porque eles estão muito relacionados à segurança, né? Um idoso perfeito. com um equilíbrio já alterado de tronco, ou uma pessoa, um tetraplégico, né? Que já não tem
muito controle, né, do tronco, possa andar de forma segura, né, Sim, no o caso. objetivo é a mobilidade, né? Essa é a Isso. prioridade e proporcionar autonomia dessas pessoas com deficiência física. Isso. E o custo desses equipamentos, não vamos entrar exatamente em valores, tá? Mas vocês diriam que são acessíveis? Quais são as facilidades para aquisição desses equipamentos? São equipamentos que possuem essa nova política pública de isenção de impostos, que, se eu não me engano, foi aprovada no ano passado no governo federal, né? A isenção de impostos para equipamentos de acessibilidade. Os equipamentos, eles têm um custo. A gente tem, como eu te falei, a gente tem inúmeros modelos, tamanhos, então varia bastante os valores, né? Uhum. Não tem uma isenção de impostos. O que a gente tem hoje para facilidade são financiamentos exclusivos via governo, né? Que é o financiamento do Banco do Brasil, que se chama Uhum. Crédito em Acessibilidade, e o financiamento da Caixa Econômica Federal, que se chama Crédito em PCD. Ótimo. Então, são financiamentos com taxas de juros reduzidas. Então, para vocês terem uma ideia, em torno de 0,5% ao mês, que é Perfeito. praticamente nada, né? Se a gente for comparar com financiamento de automóvel, enfim. Sim. As parcelas são fixas, então a gente pensa num equipamento que pode ser parcelado no mínimo em 4 prestações, no máximo em 60, que seriam 5 anos, mas que as parcelas são fixas. Então, pensando na desvalorização da moeda, um Uhum. equipamento que você paga uma parcela de R$ 200 por mês, daqui 4 anos tem uma desvalorização da moeda, né? Então, juros muito baixos. Então, é um benefício, no caso, que o governo implantou, né? Alguns clientes adquirem via justiça, solicitando o equipamento para o governo, através de um pedido pela Defensoria Pública, ou fórum, né, da cidade. Claro que precisa de algumas documentações, um laudo do profissional da saúde, um orçamento da empresa com papel timbrado, com todas as informações do andador, mas é uma forma de aquisição que pode... Facilitada. Isso, ou Uhum. até mesmo via planos de saúde também, que eles têm a obrigação de fornecer para os beneficiários. Há quanto tempo vocês atuam na empresa, meninas? Eu já tô na Capra há 10 anos. Faz um tempo. Eu tô há 15 anos. Eu entrei na Capra, eu não era fisioterapeuta. Era essa a minha próxima pergunta, se vocês entraram como fisioterapeutas e se vocês passaram por algum tipo de especialização para atuar nessa área. Não, eu não Sim. era fisioterapeuta. Eu era da área da saúde já. Eu sou educadora física. E daí eu conheci o dono da empresa, porque eu era personal trainer dele. Ah, olha só, que E interessante. ele me acabou proporcionando para trabalhar lá. Comecei aos pouquinhos para ver se eu ia me adaptar pela questão comercial, de ficar no computador, telefone, né? Bem Uhum. diferente da minha profissão. E foi dando certo, daí ele me propôs fazer fisioterapia, justamente para ter esse contato mais próximo com os pais, porque quando um pai entra em contato com a gente, ele sabe tudo sobre a criança, sobre a Uhum. patologia, ele sabe exatamente sobre o quadro motor. E aí vocês conseguem conversar de igual para igual, né? É mais técnico. Exatamente. Então a gente consegue entender o que a mãe está nos dizendo e explicar o que a criança precisa, né? É uma espécie de acolhimento também, né? Exato, assim, claro que a gente trabalha, a empresa precisa de dinheiro, né? Estamos no mundo capitalista, mas Uhum. em nenhum momento nós, como profissionais da saúde, vamos oferecer algo que a criança não precisa por ser mais caro, né, de maior valor. Bem pelo Sim. contrário, a gente vai verificar o quadro motor e se o quadro motor da criança for relacionado a um equipamento que custa R$ 2.000, a gente vai oferecer o de 2. A gente tem equipamentos também de 45 mil, 30 mil. Então, isso é um cuidado bem grande, assim, que a empresa tem. Justamente porque a gente estava conversando antes, né, nos bastidores, que o dono da empresa tem uma filha autista, então Uhum. a empresa também surgiu talvez dessa necessidade, né,
Então, a gente tem muito cuidado com essas questões. Sim, é uma empresa que comercializa produtos, tem suas mercadorias, mas, sobretudo, tem essa responsabilidade social com a inclusão. E não é à toa que vocês estão aqui no Acessibilidade em Alta, porque o que nós promovemos aqui é, de fato, a inclusão e a autonomia das pessoas com deficiência, tratamos desse universo das pessoas com deficiência e nós estamos falando de vidas, né? E pensando nisso, nesse período todo, nesse longo período de vocês de atuação na empresa Capra, vocês têm algum relato pessoal para compartilhar conosco? Algo assim, alguma história de vida que tenha marcado essa trajetória de vocês como profissionais? Eu acho que várias, né, Gi? Primeiro, deixa eu contar, eu entrei lá na Capra já formada, já sendo fisioterapeuta, já tinha alguma experiência na área de neurofuncional, né, que é a área que atua mais com essa demanda, né? Depois eu acabei me especializando em motricidade infantil. E eu atuo lá na Capra um pouquinho diferente, assim, eu não fico tanto tempo no escritório, então eu tenho uma rotina um pouco diferenciada, Mais dinâmica. mais dinâmica, e eu consigo trazer um pouco, ficar um pouco mais próximo, sabe? Porque como eu viajo e levo esses equipamentos, então eu encontro muito essas crianças, essas pessoas, e aí eu consigo deixar meu coração da fisioterapeuta um pouco mais aquecido, assim. Estabelece vínculos Muito. humanos, isso é muito importante. Isso. Então, assim, nesse tempo aí todo de estrada, é bastante estrada, sabe? A gente coloca lá o material, o equipamento no carro e vai, né, desbravando aí. Eu e o Lucas, que é o colega que viaja comigo hoje, geralmente aqui na região sul, mas a gente já fez aí Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, vários locais aqui no país. Então, tem histórias lindas, sim, de a gente tem crianças testando e experimentando a marcha pela primeira vez. E por incrível que pareça, esse é um marco motor, né, mais aguardado em todas as pessoas, né, assim, quase que universal. Todo mundo espera pelo caminhar, né, pelo andar. Todo mundo, ai, faz festa de um aninho, já tá caminhando, não tá caminhando, ai, aquela... Então, ver isso acontecer da forma que for, é emocionante, enriquecedor. Eu tenho casos, assim, que eu me emociono muito, de verdade, Acredito. porque a criança fica muito feliz e ela não quer sair do equipamento. Não tem preço Não mesmo, né? tem preço, não tem preço, assim, e algumas falam assim, como a gente tem aqui, né, essa questão cultural muito, eu quero levar para mostrar pra nona, eles falam, né, quero levar para mostrar pra nona o andador, então é muito emocionante às vezes chegar a criança na cadeira de rodas mesmo, e ninguém, assim, tipo, ai, vamos experimentar, mas vamos ver, né? Todo mundo naquela expectativa. E aí acontece a troca de passos e a felicidade, né, da criança testando, da família, de todos Da nós. família, né? A gente também, eu me emociono muito com os pais, assim. Com as crianças, sim, por essa questão de andar pela primeira vez, mas com os pais, assim. Pai sai da sala chorando, né? Vó chora, então é muito legal, assim, é muito emocionante. É emocionante porque são expectativas realmente, como a Ju citou, sobre esse marco, né, de desenvolvimento esperado para um ser humano com toda a sua plenitude de mobilidade. Então, nesses casos onde vocês podem testemunhar, presenciar esse marco, esse momento que acaba sendo mais tardio e que vem acarretado de diversas outras dificuldades, aqui a gente costuma falar, quando pensa em acessibilidade, que a acessibilidade, ela é a falta de acessibilidade, as barreiras, elas são sociais. Então não estão especialmente na gente, elas estão na sociedade. E neste caso, esses instrumentos, por que que a gente conceitua como acessibilidade instrumental? Porque proporciona que pessoas com mobilidade reduzida possam ter acesso à sua autonomia. Então, é um mercado muito caro, caro no sentido de precioso, né? Para que a gente possa ver essas pessoas se desenvolvendo, tendo acesso
A inclusão. E quando se trata de criança, eu especialmente que tenho uma filha pequena, a Grace também tem um filho pequeno, não sei tu, Ju. Não, os meus já estão grandinhos, Então, 15, 12 mas anos. é mãe, né? Mãe, Sabe como claro. é, passou por essa fase, Uhum. então a gente sabe exatamente a alegria que gera, tanto para eles e que se reflete na gente enquanto pais, em poder proporcionar tudo o que for possível, tudo que há de melhor. É muito legal receber aqui no Acessibilidade em Alta uma empresa com esse olhar, com essa responsabilidade que proporciona que essas vidas possam ser transformadas. Ai, sim, tem total propósito. Sabe, que em algumas ocasiões, aqui em Porto Alegre tinha uma fisioterapeuta que falava uma coisa bem engraçada, assim. Falava, nossa, esse andador é incrível, ele só falta fritar pastel. E uma Faz vez eu, tudo e mais um aham, pouco. isso, e uma vez eu comentando isso para uma terapeuta ocupacional, e ela disse assim, pois é, ele não frita pastel, mas ele põe alguém para fritar. Isso, Ah, assim, me marcou tanto também, sabe? Porque claro! é justamente esse o propósito, né? Não interessa como, mas ele vai ter acesso, ele vai, né, Claro. trocar passos, ele vai experienciar, né, essa postura tão incrível que traz tantos benefícios, né, para cada um de nós. Eu tenho mais um questionamento. A empresa atua de alguma forma social, voluntária, beneficente em algum momento? Vocês têm algum tipo de campanha beneficente, algo nesse sentido? Olha, Gi, a gente faz mais atuação assim de disposição dos impostos de renda, destinação, né, Grace? Ótimo. Para entidades. Durante também as enchentes, a gente doou, né, alguns equipamentos para algumas instituições, como que é o nome do Candário? Educandário São João Aham, Batista, ótimo. isso. Sim, Os instituições produtos. ligadas a justamente a reabilitação nesta Isso, área, né? exatamente, Isso. que utilizem a demanda dos nossos produtos, porque era essa forma que a gente conseguiria ajudar a atuar melhor, né? Claro, claro, empreendedorismo social também. E para as pessoas que querem entrar em contato com a empresa, que querem conhecer o trabalho, os produtos, aqui a gente também abre esse espaço de divulgação. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o arroba da empresa no Instagram, os contatos, para que as pessoas cheguem. Então, ela fica localizada onde aqui em Porto Alegre? Quais são os meios de contato da empresa? Então, a nossa empresa ficou localizada na Zona Sul, bem próximo ao Barra Shopping. O nosso site, né, é www.capra.com.br. Capra com K? Capra com K, isso. E a gente faz todo o contato via WhatsApp, Tem site? telefone. Sim, o site é o www.capra.com.br. Tá, vamos deixar aqui na descrição também. Agora tu falou, Grace, que a empresa fica localizada próximo ao Barra Shopping. E eu lembrei de uma história que nós já contamos aqui no Acessibilidade em Alta, com a Irene, que é mãe do Guto, se eu não me engano. Ele foi violentado, sofreu um tiro, enfim, foi atacado aqui em Porto Alegre em 2013, sofreu um tiro, entrou em coma e ficou desacordado por muito tempo e depois acordou e começou a recuperar os movimentos. E se eu não me engano, a empresa onde ela adquiriu a cadeira de rodas dele foi a Capra. Ela contou essa história aqui no podcast, até o episódio está disponível. Ela tem um livro escrito sobre a história de superação dela como mãe, e ela conta, inclusive nesse episódio, a emoção que foi para ela quando ela conseguiu adquirir, por facilidade da empresa, que disse: não, nós vamos te ajudar e vai adquirir porque acompanharam a história dela, e que ela conseguiu adquirir a cadeira para o filho, que era exatamente a cadeira que ele precisava. Que eu acho que é a que ele usa até hoje. Mas ela disse que era uma empresa maravilhosa de equipamentos de acessibilidade próximo ao Barra Shopping, com certeza só pode ser a Capra. Para tu ver como tudo já tem relação, né? Com certeza. Então, meninas, é isso. Nós vamos deixar aqui, como eu disse, disponíveis os contatos. Hoje as redes sociais nos permitem, né, com que a gente consiga ter esses acessos. O Acessibilidade em Alta está de portas abertas para quando vocês quiserem retornar aqui, nos contar as novidades, atualizações, histórias. É muito gratificante receber vocês aqui e também trazer a história dessa empresa para o nosso podcast. Isso soma muito, que a gente possa multiplicar isso
isso com todo mundo. Então, vou pedir para que vocês possam se despedir e darem os recados finais. Ai, tá certo. Primeiramente, te agradecer muito, né, essa oportunidade de a gente apresentar um pouquinho aqui a Capra e o nosso trabalho. É um trabalho do qual nós nos orgulhamos muito, né, porque ele realmente tem muito propósito. A gente consegue entender o papel nosso, né, profissional da saúde, estar inserido dentro de empresas que, apesar, né, de comercialização de produtos, a nossa atuação não é diretamente na reabilitação, mas sim, né, no fato de proporcionar, né, a reabilitação das pessoas, mas é um orgulho poder fazer parte, né, entender todo esse contexto e colaborar, porque eu tenho certeza que a gente acaba, né, transformando, colaborando muito. Então, né, obrigada por essa oportunidade, a gente fica à disposição, inclusive eu, né, ressalto aqui mais uma vez que tem essa possibilidade da gente levar essa caravana para cidades, né, Ótimo. e apresentar e testar os produtos, não tem custo nenhum, né, a gente recebe as pessoas lá para fazerem testes, não tem custo, nenhum tipo de custo, é uma honra para nós, né, participar desse momento tão especial, assim, na vida de todos, que é, né, dar mais autonomia, independente, né, a possibilidade de dar mais autonomia. Tem bastante gente aqui fora do nosso estado que acessa o podcast, então é muito bom ótimo. também poder Podem nos chamar. compartilhar esse conteúdo. E a gente tem um serviço também de videochamadas, que nem você falou da tecnologia que nos ajuda, né? Uhum. Às vezes a gente tem clientes lá de Mato Grosso, né? Outros locais que é muito longe, a gente não consegue ir por questões de distância e por custos também, né? A gente faz uma videochamada, a gente fala com a fisioterapeuta, a gente olha a criança, as mães mandam vídeo pra gente com a criança fazendo a marcha com auxílio para a gente avaliar. Então, a gente tem esse cuidado bem grande. Então, a gente usa chamada de vídeo e os vídeos através do WhatsApp para fazer esse serviço também. Ótimo. Posteriormente também, né, Grace? Depois que Posteriormente também. Acompanhamento. Isso, de ajustes, de melhorar os ajustes, a gente também faz esse acompanhamento pós-venda. É um atendimento completo. Verdade. É um planejamento de vida, né? De Exato. mobilidade. Exato. Que legal. Então tá, também quer te despedir, Grace? Agradeço a oportunidade, muito bom estar divulgando esses equipamentos, né? Falou uma questão ali, qual é o diferencial da empresa, né? O que a gente sempre fala, a gente tem tudo a pronta entrega, isso é uma coisa que a gente não chegou a explorar. Os nossos equipamentos, eles são importados, a gente importa da Europa, dos Estados Unidos, tem um processo muito grande de registro na Anvisa, registro no Inmetro, é bem burocrático, o custo é muito alto também, mas a gente consegue trazer um container, né, com todos os equipamentos, então a gente tem todos no estoque. Vocês têm um estoque já bem preparado para a demanda. Exato. Então, assim, tudo que o cliente quiser, a gente tem a pronta entrega. Não precisa esperar 30, 60 dias, não, já pode adquirir na hora. Isso é ótimo, é um diferencial mesmo, porque quando a gente fala da realização desse sonho, de conquistar esse sonho, todo tempo é muito tempo, né? verdade. Então, a gente conseguir já ter acesso ao equipamento, já conseguir sair de lá com a mobilidade garantida, faz toda a diferença. E a gente fala também, né, de uma questão de plasticidade neurológica, né? Então, assim, quando a gente precisa desses equipamentos, o quanto antes, para que a gente possa estimular, né, a reabilitação, é o melhor, né? Isso funciona também para a reabilitação das crianças com autismo, especialmente, né? Quanto antes se tem um diagnóstico e consegue ter acesso às terapias adequadas, o desenvolvimento é muito mais interessante, muito mais facilitado, e isso impacta diretamente na sociedade, na vida dessas famílias, né? Que legal, gurias. Muito obrigada mais uma vez. Nós agradecemos. Que esse episódio seja compartilhado, então, com todo mundo que precisa ter acesso a esse conteúdo. Deixem seus comentários aqui para colaborar com o nosso canal, suas curtidas também. Se inscrevam no Acessibilidade em Alta. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada à empresa Capra. Muito obrigada ao nosso público. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.